E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Continuando o estudo da obra de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, estamos no capítulo 26, Jesus e a Mediunidade, no subtema Divina Mediunidade. E André Luiz vem falando para a gente sobre a chegada de Jesus, né? Com o pensamento sublime dele penetrando o pensamento da humanidade. E ele fala assim: dir-se-ia que no estábulo se reúnem pedras e arbustos, animais e criaturas humanas, representando os diversos reinos da evolução terrestre, para receber o primeiro toque mental de aprimoramento e beleza. E aqui ele faz uma passagem, né, que a gente já viu no Observa, os três reinos da natureza recebendo Jesus, né, representando aí o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino nominal, né, na recepção de Jesus. Esse fato importantíssimo, impecável no nosso planeta Terra. E ele continua dizendo: casam-se os hinos singelos dos pastores aos cânticos de amor, nas vozes dos mensageiros espirituais, saudando aquele que vinha libertar as nações, não na forma social, que sempre será vestimento às necessidades de ordem coletiva, mas no átito das almas, em função da vida eterna. E aqui, meus amigos, é uma advertência muito grande. Porque em algumas situações, a gente quer colocar Jesus como alguém para resolver as questões da política humana. E a gente fala, né, e coloca mesmo a postura dele. Então, na verdade, Jesus é um libertador, sim. Mas vamos pensar, o que é a política humana? A política humana é um reflexo do estado evolutivo nosso aqui no planeta Terra, né? É esse grande reflexo desse estado evolutivo nosso. Na verdade, meus amigos, a gente necessita passar por determinadas provas, né? A gente tem necessidade de certos aprimoramentos, de certos aprendizados, principalmente em termos da organização da nossa mente, da organização da nossa conduta, né? Do aprimoramento dos nossos sentimentos, que é nessa, vamos dizer assim, é nesse calor dessa vida social que a gente vai conseguindo, ainda com muitas dores, ainda tendo que refletir muito, ouvir muito, aprender muito para chegar a um ponto ideal. Então, essas dificuldades que nós passamos na vida material, elas não foram inventadas por alguém, elas são fruto da nossa necessidade de aprimoramento. No momento em que nós tivermos aprendido a atuar com a elegância moral, né, a entendermos a vida como uma dádiva da lei de Deus, quando a gente começar a entender tudo isso, aí vai ficar fácil. Aí vai ficar bem mais fácil, a gente não vai precisar passar por isso. E aí, quando a gente começa a colocar Jesus como interventor nessas questões, é como se nós não quiséssemos fazer o trabalho de casa. Entregássemos esse trabalho, né, nas mãos de um aluno mais adiantado. E aí, nesse momento, não é nem na mão do aluno mais adiantado, na mão do professor. E o que o professor falaria? Você vai assim: professor, faz a tarefa de casa para mim. Olha, aqui está muito difícil, tira essas dificuldades para mim, para eu conseguir. O professor faria? Claro que não faria. Porque ele é ruim? Não. É porque, na verdade, eu preciso passar por essas questões para aprender, não é? Quantos de nós, e aí eu lembro, né,
assim, da timidez, e nós somos de uma época em que havia leitura coletiva no colégio. Então tinha a leitura coletiva, mas tinha também a leitura individual, em que um aluno começava a ler, a professora pedia para parar, aí o outro continuava, e era de pé. E eu lembro, meus amigos, como é que essa imagem é muito clara, né? No meu segundo ano primário, em que a professora pediu para levantar e eu tinha que ler. E eu lembro que o trecho era Pedro, Pedrinho, Pedroca. Era do livro As Aventuras de Pedrinho, né? Então, com esses dígrafos assim, e de repente o R embolava um pouquinho na língua e a professora fez eu repetir. E repetir uma vez, duas, três. Observa só. Em princípio, pode parecer até constrangimento. Mas eu não esqueço, gente, que eu saí dali e aí chegando em casa, eu comecei a ler alto. Tudo isso para quê? Para treinar, para ler bem. Então, são essas questões que a gente aprende na vida e sociedade. Se naquele momento eu permanecesse só na leitura silenciosa, talvez eu levasse até hoje a dificuldade da dicção, a dificuldade de pronunciar esse dígrafo. Mas naquele momento foi algo assim tão fácil, né? Eu lembro, a mão ficou gelada, né? A mão suava, aquilo tudo. Mas é algo que nós necessitamos passar. Então, ele fala, né, que essa ordem social, essa forma social, é uma vestimenta às necessidades da alma coletiva, que a gente precisa passar enquanto povo, enquanto habitante do planeta Terra. Mas Jesus vem libertar as nações no ádito das almas em função da vida eterna. Então ele vem trazer para nós esta visão de vida eterna. Esta visão de vida verdadeira. Essa visão da transitoriedade da vida material. E é nisso que está a consolação. Mesmo doendo, mesmo estando me incomodando muito, né? Mesmo eu querendo me livrar, mas é necessário que eu passe por essas necessidades da ordem coletiva para eu entender a vida eterna. E aí eu lembro de Paulo de Tarso quando diz: semeia-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Semeia-se na corruptibilidade, ressuscita-se na incorruptibilidade. Então, é essa necessidade. Então, Jesus, ele não nos eximiria de uma necessidade natural, né, na nossa evolução. E aí continua André Luiz falando. Antes dele, de Jesus, né, grandes comandantes da ideia haviam pisado o chão do mundo, influenciando multidões. E aí vamos pensar nos filósofos. Sócrates, Platão, Pitágoras, Aristóteles, né? Todos esses, gente. Vamos pensar nos profetas, na nossa língua ocidental, Moisés, Elias, Zacarias, Isaías, Daniel, né? Esdras, esses profetas todos que vieram, Jonas, que vieram antes. E eles influenciaram multidões por quê? Pela sua palavra, mas pelo seu exemplo. Por trazer uma linha de pensamento que obrigava as pessoas a pensar numa nova ordem de coisas, né? Numa coerência maior no trato com a vida. E isso foi influenciando multidões. Eu lembro, pela leitura, né, que os filósofos, eles procuravam muito a juventude. Porque a juventude é nessa necessidade da educação e até na necessidade de autoafirmação, ela tende a questionar os valores vigentes, né? E, na verdade, a filosofia, ela queria estatuir, e quer estatuir uma nova ordem de coisas, mas a partir de quê? Da mudança do pensamento, da oferta de materiais para que se possa pensar
de uma forma diferenciada, e aí no caso, de uma forma evolutiva, dentro da lei da evolução. Embora nós tivéssemos filósofos ligados à negação, ao niilismo, né? Ligados ao materialismo, que também influenciaram multidões. E aí alguém pode pensar assim, mas se a lei é do progresso, como é que Deus permite que venha alguém influenciar e levar para o mal? Na verdade, não é levar para o mal, não. Vai haver uma dor, porque são conceitos, são referências contrárias à lei de Deus. Então vai doer. Mas a partir do momento que dói, a criatura busca, porque é colocado dentro de nós, o irresistível desejo de ser feliz. Então a criatura vai começar a buscar outras respostas, né? A criatura vai começar a se questionar quanto à validade daqueles conceitos, daqueles valores. E isso tudo vai fazer com que ela agregue novos conhecimentos, novos pensamentos, de uma forma mais consciente, mais generosa, mais firme, né? É essa a grande realidade. E é assim, amigos, e a gente aproveita para pensar, né, que nessa nossa modernidade nós temos muitas sugestões, mas vamos pensar, essas sugestões que estão chegando, elas são para a questão da forma social, para a questão da vida material, ou elas tendem a uma libertação em função da vida eterna. E vida eterna, gente, não é a vida após a morte do corpo, não, mas essa questão do valor espiritual conquistado, do valor espiritual armazenado. E é isso que a gente pode parar e analisar. É por isso, amigos, que a gente está estudando. A gente está estudando, estudamos a obra de André Luiz todinha, né? Estamos estudando agora os mecanismos da mediunidade nesse último capítulo, que é o capítulo 26, que fala Jesus da mediunidade. A gente está estudando essa divina mediunidade, em que a gente vai vendo, né? Vai vendo a posição de Jesus como médium, e a gente vai desfocando também como médium de Deus, vamos colocar aí no caso, né? E a gente vai desfocando também aquela ideia de olhar no médium um instrumento para resolver as questões transitórias. Poderemos ser ajudados sim, mas a função essencial do médium é dar para todos nós, né, oferecer ao grupo a ideia da imortalidade, a ideia de Deus, né, a ideia do progresso, a ideia da transitoriedade, da dor. Tudo isso faz parte do contexto mediúnico. E aí continua André Luiz falando. Antes dele, grandes comandantes da ideia haviam pisado o chão do mundo, influenciando multidões. Guerreiros e políticos, filósofos e profetas alinhavam-se na memória popular, recordados como disciplinadores e heróis, mas todos desfilaram com exércitos de fórmulas, enunciados e avisos, em que se misturam retidão e parcialidade, sombra e luz. E a gente vê o próprio Moisés mesmo, ele traz as inesquecíveis tábuas da lei, os 10 mandamentos, uma beleza para todos nós. Mas no meio de tudo isso havia, né, a questão da lei civil, a ordenação do povo, porque ele tinha uma liderança diante daquele povo, ele necessitava disciplinar. E aí ele começa a colocar a lei civil, mas para que a lei civil tivesse crédito, ele coloca como oriunda de Deus, né? E aí a gente vê que começa a haver a parcialidade, começa a haver uma mistura. Porque a lei civil, estando ligada a essa liberdade, né, das nações, nessa forma social, fica mais fácil, mais próximo de ser executada do que a lei de Deus, que tem essa função da vida eterna.
E aí a gente vê que a partir desse momento, jamais desmerecendo o trabalho, né, de Moisés, mas houve a grande confusão. E assim, gente, os grandes legisladores da humanidade, né, que na verdade tiveram o seu papel missionário, tiveram o seu papel, né, importante, né, na orientação até da vida planetária. Né, porque a questão do grupo muitas vezes vai se expandindo e a gente tem excelentes exemplos, mas as questões ficam misturadas, como ele fala, retidão e parcialidade, sombra e luz. E que sombra é essa? E que parcialidade é essa? É porque a mensagem era passada através de um vaso imperfeito. Aquele espírito, embora na função de missionário, mas ele não tinha ainda a perfeição absoluta. E em função disso as misturas eram feitas, né? As confusões também. Em Jesus, a gente vê uma posição diferente, porque ele não era envolvido com os interesses da vida material. Aliás, o que era essa vida material? O que era a riqueza material? Para ele, que foi esse espírito, né, gente, que é enviado por Deus para coordenar o planeta. Então, ele continua a dizer assim, André Luiz, ele chega sem qualquer prestígio de autoridade humana, mas com a sua magnitude moral, imprime novos rumos à vida, por dirigir-se, acima de tudo, ao Espírito, em todos os climas da Terra. Então a mensagem de Jesus, embora muitas vezes fique circunscrita ao círculo cristão, e faz até com que nós cristãos nos achemos melhores do que os outros por termos a mensagem, mas ela é adequada, adaptada a todos os cantos do planeta pela sua simplicidade. Por trazer a ideia de Deus, esse Deus Pai. E qual é o setor da humanidade que não necessita se sentir amparado, amado, protegido? É uma necessidade. A ideia da fraternidade, como nós necessitamos dessa vivência, desse sentimento do outro como nosso irmão, como nosso semelhante. Como isto mudaria a vida das nações e dos povos. Então é uma mudança de mentalidade que cabe ao Espírito. Se Jesus viesse nacionalizado, vamos dizer assim, serviria apenas ao povo de Israel, serviria apenas ao povo judeu. Mas não, né? A mensagem dele tem esse caráter de universalidade. Em todos os climas da Terra e em todas as épocas, a gente pode falar isso. Por quê? Porque a nossa evolução, ela não corre na mesma ligeireza que as horas, os minutos dos séculos. Não é assim. O nosso processo evolutivo, como Leon Denis diz, é aquela grande espiral, né? Que vai e vem. É bem lento esse processo. Então, sendo lento o processo, a gente não tem ainda essa competência de tudo fazer, né? De tudo entender, de tudo discernir. É aos pouquinhos que a gente vai fazendo. E aí, no momento, eu absorvo um tanto da ideia cristã aqui no Brasil, num outro momento, num outro país, num determinado momento, numa condição de conhecimento intelectual, num outro momento, numa condição em que a mente fica bloqueada para determinados acessos. E assim a gente vai experimentando diferentes cenários, diferentes posições para o entendimento dessa mensagem que é para o Espírito. Ela tem esse sabor, né, de profundidade. E aí André Luiz, ele encerra esse subtema Divina Mediunidade falando assim: transmitindo as ondas mentais das esferas superiores de que procede, transita entre as criaturas, despertando-lhes
as energias para a vida maior, como que atanger-lhes as fibras recônditas, de maneira a harmonizá-las com a sinfonia universal do bem eterno. Aqui é a parte, vamos dizer assim, lindíssima e poética de André Luiz, né? Em que ele vem trazendo para a gente que Jesus transmite as ondas mentais das esferas superiores. E eu sempre falo, gente, que nós não temos, assim, condições de pensar mesmo, sobre a magnitude do pensamento de Jesus e sobre a questão da evolução. Está falando aqui que Jesus transmite as ondas mentais das esferas superiores. Meu Deus do céu! E aí eu penso, se a gente não consegue nem chegar a Jesus, né? Pelo nosso pensamento, porque é muito conteúdo de emoção superior, de sentimento superior. Imagina essas esferas superiores a Jesus, mas ele consegue, né, transmitir as ondas mentais das esferas que procedem. Então Jesus, ele reencarna, mas ele não se perde, porque na verdade a característica desse espírito é não haver a predominância total do espírito sobre a matéria. Então ele não se confunde com nenhuma das questões dos atropelos da vida material. E aí o que ele faz? Ele desperta, né, as criaturas, as energias, né, para a vida maior, para essa vida espiritual, tocando as criaturas nas fibras mais íntimas mesmo, né, de maneira a harmonizá-las com a sinfonia universal do bem eterno. Então Jesus se movimenta com o objetivo. Aí é que está. E a gente, como médium, como trabalhador, como cristão, a gente tem que ver como está o nosso movimento. Se eu me movimento de qualquer maneira, ou se eu já gravo em mim um objetivo superior. É claro que a minha abrangência não é a mesma de Jesus, mas eu não posso estar junto a um parente e vibrar alegria, vibrar compreensão, vibrar paciência, através da prestação de pequenos favores, de uma palavra que seja dita com propriedade, né, com uma certa graça, de um silêncio diante de uma expressão que muitas vezes poderia se transformar numa situação de conflito, e aí você silencia aquilo, dissolve aquela questão para que não se forme um quisto de incompreensão naquele relacionamento, naquele lar. Então isso aí essa vibração, né? Essa vibração, essa energia para a vida maior que Jesus vem despertar em todos nós. E hoje nós temos a possibilidade da leitura do Evangelho. A gente agradece a Kardec, né, pela publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem trazendo as máximas de Jesus, adequando a nossa vivência moral, a nossa vida moral, né? E que durante muito tempo nós ainda teremos que ler, estudar, sentir, exercitar, né? Ter esse treinamento de vida superior. Então é esse o grande objetivo, né? E aí quando ele fala da divina mediunidade, a gente olha Jesus, é um grande avanço, é uma grande sugestão, um grande alento para todos nós médiuns modernos. A gente começar a entender, né, em que direção, qual é a orientação que eu estou dando às forças mediúnicas que eu possuo, ao trabalho mediúnico em que eu estou inserido. Então que a gente possa refletir e se percebermos que há alguma coisa fora do eixo, né, que a gente recorra à oração, que a gente recorra à análise, que a gente recorra a Jesus, porque com toda certeza o socorro virá. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.